Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ler o penúltimo capítulo do livro As Primeiras Quatro Estações, da Fernanda Witzke, alguma coisa assim. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, de deixar o seu feedback para mim aqui nos comentários. Hoje estamos com 38 semanas lendo esse livro aqui para vocês. Quero terminar antes da Baby chegar, então bora lá. Agora entramos no outono, que é de 10 a 12 meses. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Capítulo 11. A arte de gastar saliva. Se algum dia você ouviu alguém dizer que a maternidade só melhora, essa pessoa estava lhe dizendo a verdade. Eu jamais imaginei que depois de passar pelo frio do inverno, pelas flores da primavera e pelo calor do verão, poderia haver uma estação ainda melhor, fechando com chave de ouro este primeiro ano sendo mãe. As temperaturas finalmente se estabilizavam, e enquanto as folhas das árvores caíam trazendo movimento para essa nova estação, chegava o momento de contemplação. De perto, eu assisti aos bebês provarem ser, na verdade, 2 seres humanos. Eles demonstravam gostos, personalidade, faziam graça, transpareciam êxtase e alegria. Algumas pequenas palavras começavam a surgir, objetos eram escalados, e aquelas pequenas criaturas que antes se moviam desajeitadamente ganhavam velocidade e coordenação. Os bebês viraram a nossa série predileta. Cada manhã acordávamos animados para saber qual era o próximo episódio. Éramos surpreendidos diariamente com algum passo do desenvolvimento deles. Lembro quando eles começaram a nos dar beijos cheios de baba e a demonstrar afeto por nós. Fazia absolutamente tudo valer a pena. Parece que todo aquele esforço anterior em tentar entender as necessidades dos bebês se transformava em um novo desafio. Agora iríamos conhecer quem eles eram de verdade. Não era mais uma questão de entender apenas suas necessidades de fome ou sono. Era o momento de ver como eles reagiam a situações, que tipos de pessoas eles gostavam, qual brincadeira era a favorita ou o que lhes entristecia. Não é que aqueles 2 serizinhos estavam realmente crescendo e tínhamos 2 pessoas a mais morando em nossa casa? Ao observá-los com personalidade e muitas vontades, percebemos que chegara o tempo de criá-los. Enquanto antes eram necessários somente cuidado e atenção, agora seria o início da fase da educação. Os nãos eram mais frequentes. Nós lhes ensinávamos a agir com carinho ao invés de bater e lhes mostrávamos o que era perigoso. Junto com esses ensinamentos e correções, apareciam as birras, mas também muitas gargalhadas e olhares de admiração enquanto eles descobriam a vida. Tudo tem graça para eles. O fio do tapete, a chuva caindo, a formiga subindo a parede, tudo é novidade e digno de curiosidade. Tomar um fôlego. Como pais, nós somos responsáveis por mostrar o mundo aos nossos filhos. Somos nós que vamos lhes mostrar a riqueza da natureza, levar a lugares diferentes, explicar o comportamento das pessoas, ou seja, nesse início de suas vidas, nós lhes ensinaremos o que é viver. Porém, entender a vida envolve aprender a se comportar diante dela, o que chamamos de fase da educação.
A criação de filhos é todo um universo à parte. Existem diversas linhas da psicologia, estudos e maneiras diferentes de se criar as crianças. A gente pode estudar todas essas propostas, ler vários livros, ouvir opiniões de todos os lados, mas no final das contas, cada pai e mãe vai escolher o seu próprio caminho. Cada um de nós descobrirá juntamente com seu parceiro qual a melhor forma de cumprir a missão de criar, amar e educar esses novos seres humanos. Contudo, eu sinto que o caminho da criação e educação de filhos é um lugar cheio de questionamentos e dúvidas. Me lembro que quando os bebês eram menores, eu e o Rafa insistíamos na ideia de dormirmos na nossa cama e os bebês lá no quartinho deles. Afinal, na teoria sabemos que esse é o correto e o melhor para o casal. Porém, isso custava muito as nossas noites de sono, já que um bebê acabava acordando o outro ao chorar e a gente passava a noite toda se levantando da cama. Decidimos então separá-los de quarto e cada um de nós ir dormir com um deles. Chegar à conclusão de que dormir separados por um tempo seria melhor para o sono de todo mundo nos fez questionar se essa era a decisão correta, se isso seria bom para nós como casal ou para os bebês como filhos. Tínhamos vergonha de falar para as pessoas que dormíamos separados, com medo do julgamento. Não aconselharíamos nenhum casal a dormir separado, mas foi o que funcionou para nós aqui em casa. Dormíamos melhor e por isso passávamos o dia mais dispostos, até mesmo para conviver um com o outro. Mudamos o nosso tempo de intimidade para outros momentos e entendemos que essa situação era passageira. Nosso casamento não deixaria de ser a nossa prioridade por dormirmos separados por alguns meses. Precisávamos nos adaptar, assim como aconteceria mais para frente na fase da educação. Nesse momento da jornada, pode ser que os pais discordem um do outro. Isso aconteceu um pouco aqui em casa. Anteriormente, eu e o Rafa dividíamos somente os cuidados com os bebês e já tínhamos chegado em vários acordos nesse assunto. Agora era o momento em que precisaríamos juntos, como um time, descobrir a forma correta de educá-los. Nem sempre é fácil achar esse caminho em comum. Afinal, nós viemos de criações e contextos diferentes, e isso acaba influenciando a maneira como enxergamos o mundo. Então, mais uma vez, o nosso casamento passaria por uma fase de acertos. Depois que os bebês iam dormir, nós sentávamos no sofá e íamos conversar sobre o dia. Juntos, tentávamos encontrar uma solução de como lidar com cada um dos bebês, ou abriríamos o nosso coração falando o que estava sendo difícil para cada um de nós. Esses momentos de conversa me fizeram perceber como era difícil para mim como mãe entender que os meus filhos precisam crescer. É verdade que eles ainda são bebês e continuarão sendo bebês por um tempo, mas ainda assim precisamos deixá-los crescer. Permitir que isso aconteça não é pular etapas, mas entender que não podemos evitá-las. Não tem jeito, em algum momento eles vão cair, se machucar, e por mais que tentemos protegê-los de qualquer mal com todas as nossas forças, muitas vezes é assim que eles vão aprender. Alguns anos atrás, nós conhecemos um casal na Espanha que tinha um bebê pequeno. Ele tinha acabado de aprender a andar e por isso se movimentava cambaleando. Me lembro de que a mãe não dava nenhuma oportunidade para o bebê cair. Ele começava a se desequilibrar e ela estava absolutamente o tempo todo com as mãos em volta dele. Ela era quase onipresente. Em dias inteiros que passávamos juntos, ela passava todo o tempo com as mãos em volta do bebê. Não víamos o bebê encostar a mão ou o bumbum no chão uma vez sequer.
Algumas vezes eu me oferecia para trocar de lugar com ela, para que ela pudesse ao menos sentar e comer, mas ela queria estar sempre nesse cargo. Não estou afirmando que ela era uma mãe ruim, de forma alguma. Que mãe não quer proteger o seu filho do mal? Mas aquela atitude me fez pensar em como muitas vezes lidamos com a maternidade colocando os nossos filhos em uma bolha de proteção. É claro que não queremos deixar os nossos bebês caírem ou vê-los machucados, mas eu reflito no quanto a nossa superproteção pode ser prejudicial na própria experiência de aprendizado do bebê. Muitas vezes eu me peguei no lugar dessa mãe. Nesse sentido, o Rafa foi fundamental em me ajudar a ver que eu estava caindo no erro de superproteção. Inclusive, achar que a etapa de educá-los começaria somente nessa fase de 10 meses também era uma ideia equivocada. Na minha cabeça, a maneira como eles reagiam quando ainda menores era tão animal e irracional que tínhamos que simplesmente atender aos seus desejos 24 horas por dia. Foi quando comecei a ver alguns sinais de muita irritabilidade nos bebês. Acontecia com frequência diante do fato de não conseguirem algo que queriam ou no momento das refeições. Para que eles não se irritassem, passávamos quase 1 hora oferecendo alimento e ao mesmo tempo cantando um CD inteiro de músicas. Nós os entretínhamos ao máximo como animadores de torcida para que pudessem comer. Nesse momento percebi que tínhamos falhado em alguns aspectos. Até algumas coisas que aparentemente lidávamos bem estavam sendo um desafio para nós. Por exemplo, o momento de ter que levá-los de carro a algum lugar. As pessoas sempre me perguntam como eu tinha coragem de dirigir o carro sozinha com os 2 bebês atrás, desde que eles eram recém-nascidos. Mas a verdade é que eu passava praticamente o trecho completo, dividindo meus braços entre o volante e ficar manuseando os bebês que começavam a choramingar. No nosso carro tínhamos muitas opções de brinquedos e eu ia desesperadamente passando um por um para eles com apenas um braço ou colocando chupeta na boca deles, para que o caminho fosse o mais tranquilo possível. Quantas vezes me peguei numa ansiedade imensa ao saber que teríamos que voltar para casa de algum lugar faltando 15 minutos para o horário da próxima refeição. A gente ia como pilotos de fuga, afinal os bebês não podiam esperar, muito menos chorar. Existem algumas linhas de criação de filhos que ensinam aos pais que o melhor é deixar o bebê chorar até ele cansar. Isso funciona, por exemplo, para alguns pais que querem ensinar seus filhos a dormirem a noite toda. Essa ideia sempre me trazia muita ansiedade e chegava a me soar até absurda. Mas no auge do meu cansaço, nós chegamos a cogitar essa possibilidade, até o momento em que eu imaginava a cena de ele se esgoelando de tanto chorar. Daí meu coração apertava e eu acabava desistindo. Essa ideia me parecia tão angustiante que eu fui para um outro extremo. Os bebês não podem esperar e todo e qualquer choro tem que ser cessado imediatamente. Nesse sentido, eu sempre me questionava se estávamos fazendo o correto ou se acontecia da mesma forma em todos os lares. Porém, ao ver outras crianças que dormiam melhor que os nossos bebês ou pais que viviam mais tranquilamente do que a gente, automaticamente o argumento da minha cabeça era: mas com gêmeos é bem diferente, as pessoas não sabem como é. E realmente, a realidade de ter gêmeos é diferente, mas isso não justificava o fato de que a gente poderia aprender com outras pessoas e reconhecer que em algumas áreas precisávamos melhorar. Cheguei em outro ponto na fase de educação dos nossos filhos, em que eu reconhecia que talvez a gente tivesse se deixado levar pelo cansaço e cometido alguns erros. Foi difícil, além do pensamento equivocado de que já era tarde demais para fazer alguns ajustes, quando na verdade os bebês tinham acabado de completar 10 meses de vida. Temos uma tendência muito forte de subestimar as crianças e de acreditar que devido à sua
Imaturidade são incapazes de se adaptar e aprender novos limites. Muito disso entra na nossa crença de superproteção e de querer evitar qualquer desconforto e sofrimento para o nosso bebê. Para mim, foi duro entender que impor limites já nessa pouca idade deles e começar a ensiná-los a lidar com a frustração seria o melhor para eles a longo prazo. Nesse caminho de dúvidas, uma amiga me recomendou um livro que me ajudou nesse processo. Crianças Francesas Não Fazem Manha, da autora americana Pamela Druckerman. O livro é um pouco polêmico por soar rígido demais, mas para nós aqui em casa funcionou muito colocar em prática algumas coisas ensinadas nele. Uma delas é a pausa. É assim que os franceses chamam o tempo que damos antes de atender imediatamente aos bebês. Isso ajuda a ensiná-los a esperar. Esse tempo de espera não precisa ser de minutos, pode ser de alguns segundos. Eu percebi que nossos filhos estavam com dificuldade de aguardar para serem atendidos, por não terem tido essa experiência anteriormente. Desde recém-nascidos, eles eram constantemente atendidos no berço durante a madrugada, para que um dos bebês que estava chorando não acordasse o outro. Em algumas noites, nos levantamos da cama de 30 em 30 minutos para colocar a chupeta neles, ou cessar algum resmungo. Isso estava nos fazendo muito mal fisicamente e mentalmente também. Foi quando decidimos separá-los de quarto, para que eles pudessem ter a oportunidade de resmungar e tentar se resolver sozinhos antes de serem atendidos. Acredite, com o passar dos dias eles foram aprendendo a dormir melhor. Por muito tempo eu não achei que eles fossem capazes disso, ou que o fato deles chorarem, mesmo estando alimentados, limpos e serem muito amados, era um sinal de que eles não estavam bem, quando na verdade eles só estavam tentando buscar um caminho para voltar ao dormir. Como a escritora Pamela afirma, fazer os filhos encararem limitações e lidarem com frustrações os deixa mais felizes e os torna pessoas mais flexíveis. E uma das muitas maneiras de induzir gentilmente a frustração no dia a dia é fazendo as crianças esperarem um pouco. Quando eu percebi que os bebês eram capazes de esperar e se resolver sozinhos algumas vezes sem interferência nossa, fiquei pensando no motivo por que eu tinha vivido por tantos meses nessa agonia e ansiedade de sempre atendê-los imediatamente. Por que achamos que os bebês não podem esperar ou que precisam ser entretidos o tempo inteiro? Porque nós, como pais, não sabemos lidar com a espera e com o tédio. Nós nos entupimos de distrações e preenchemos o nosso tempo desesperadamente. As nossas redes sociais, constantemente checadas, estão cheias de notificações e novidades. Ocupamos espaços de silêncio com músicas e podcasts. Trocamos uma noite de leitura por séries e filmes. Não permitimos descanso ao nosso cérebro, nem desfrutamos da nossa própria companhia. Se vivemos assim, consequentemente vamos querer a mesma vida para os nossos filhos. Os vemos incapazes de esperar porque nós somos incapazes de esperar. Percebi que a ansiedade para entretê-los e atendê-los rapidamente estava totalmente ligada ao fato de eu gostar de ser entretida e atendida às pressas. Se eu queria filhos mais calmos e pacientes, eu precisava me tornar essa pessoa. Se eu queria um estilo de vida mais saudável e tranquilo para eles, isso precisaria começar em mim. Não só por uma questão de ser exemplo para eles, o que é muito importante, mas para que eu os tratasse da mesma forma que eu me trato. Por fim, a minha primeira experiência de educar firmemente os meus bebês, diferentemente do que eu pensava, não era somente ensiná-los a se comportar de certa forma. Era olhar também para mim e fazer os ajustes necessários.
A verdade é que a educação dos nossos filhos mexe com a gente porque, de certa forma, nos educa também. Educar os nossos filhos é como plantar sementes que darão frutos não só agora, mas por muitos e muitos anos, de geração em geração. Educar é criar lembretes duradouros para que os nossos filhos tenham a oportunidade de escolher um bom caminho quando não estiverem mais em nossa presença. Uma doutora em pedagogia uma vez disse: educar é a arte de gastar saliva. Como pais, precisaremos bater o martelo várias vezes e repetir o óbvio. Para isso, é preciso muita humildade e paciência ao ter que falar diversas e diversas vezes aquilo que para nós já foi ensinado. Mas é um caminho necessário que molda nós mesmos além de aos nossos filhos. Aos poucos, pude perceber o quanto a fase de educação dos nossos filhos iria ser um tempo para Deus tratar o meu caráter. Quantas vezes o Senhor não precisou gastar saliva comigo? Eu não poderia mais estar em uma posição orgulhosa de somente ensiná-los. Eu precisava abrir o meu coração e ter humildade suficiente para entender aquilo que Deus queria me ensinar também. Durante esse processo, pude ter muitos momentos com o Senhor. Várias vezes, ao me sentir incapaz de educar 2 seres humanos para viver neste mundo, entrei no meu quarto, fechei os meus olhos e reconheci minha finitude diante de Deus. Nesse lugar, pude perceber que todo o discernimento e sabedoria que precisamos adquirir para servir a essa missão vem do nosso Pai. Claro que os livros, a psicologia e a pedagogia são muito importantes e necessários, mas a fonte inesgotável de sabedoria encontramos em Deus e em Sua Palavra. A Bíblia nos diz em Tiago 1:5 que se nos falta sabedoria, devemos pedir a Deus, que nos dará livremente e de boa vontade. Esse é o nosso Pai. Não caminhamos em uma direção cega, sem saber se a forma que estamos educando os nossos filhos está correta. Nem precisamos nos sentir desamparados diante de tantas dúvidas, pois temos a quem olhar e seguir. Somente o nosso próprio Pai é capaz de nos capacitar plenamente para essa missão. Próximo capítulo, para encerrar, será o capítulo 12, último capítulo do nosso livro. E eu quero muito saber os insights que vocês tiveram aqui ao longo dessa leitura. Eu acho muito importante enxergar a maternidade como um aprendizado, porque realmente, para educar, que é um desafio, a gente vai precisar que essa educação venha de dentro e que a gente precisa fazer os ajustes necessários para conseguir repassar isso para eles, fazer os ajustes em nós, para que nós consigamos passar o nosso melhor para os nossos filhos. Eu sei que vai ser um desafio, sei que eu vou errar muito, vou falhar muito, mas sempre buscando o melhor. Acredito que ser pai, ser mãe é isso. Me conta aqui nos comentários como que tá sendo a sua experiência, os maiores desafios, enfim, vamos falar um pouquinho aí sobre maternidade aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo capítulo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é claro, seu feedback é muito importante para mim. Um beijo. Tchau!